Muitas pessoas em Portugal têm medo de investir em peer-to-peer e por isso hoje eu vou falar como é que eu uso estas plataformas para gerar juros e evitar perder dinheiro. Olá a todos, o meu nome é Diana Nunes e este é o canal Renda Maior. Como é habitual, gostaria de começar por agradecer a todas as pessoas que se encontram desse lado e que ajudam o canal a crescer. O meu sincero muito obrigado desde já pelo vosso apoio, pelas vossas partilhas, pelos vossos gostos e, acima de tudo, se ainda não forem inscritos, vou pedir o enorme favor de se inscreverem no botão subscrever, que está aqui em baixo, para poderem fazer parte deste projeto. Aqui falo educação financeira e investimentos na realidade portuguesa. Ao longo destes anos que tenho tido o canal, eu cruzo-me com várias pessoas e aproveito por discutir um pouco o tipo de investimento que fazem, o que é que mais gostam de ver no canal e afins. Mas uma das coisas que eu começo a ver e começa a ser muito comum é as pessoas dizerem-me que não investem em peer-to-peer por várias razões. E normalmente essas razões passam primeiro porque já investiram e perderam dinheiro com a plataforma ou com algum projeto que entrou em cumprimento e por isso nunca mais põem dinheiro nestas empresas, ou então porque realmente é um tipo de investimento que demora muito tempo para retornar o capital e que muitas vezes não compensa a rentabilidade. E por isso hoje venho falar como é que eu faço com o meu dinheiro, tendo em conta que invisto em plataformas de peer-to-peer desde o ano 2018. A estratégia que eu sigo é uma estratégia que pode ajudar muitas pessoas a perderem o medo de entrar nestas plataformas peer-to-peer, porque a verdade é que apesar de não existir capital garantido, estas plataformas têm uma remuneração acima dos produtos tradicionais que temos aqui disponíveis, por exemplo, em Portugal. E por isso eu vou falar um pouco como eu tenho feito ao longo destes anos, porque nem sempre investi em peer-to-peer, a verdade é esta. Houve ali um intervalo de tempo em que, de facto, as taxas de juros, quando estavam maiores, compensaria até em terem capital garantido, mas quando as taxas de juros começam a baixar, que é o caso do que está a acontecer neste momento, o meu capital começa a ter aqui, então, outro destino e sofrendo também aqui, obviamente, com isso, porque a verdade é que acabo por ter mais risco associado, já que estou a colocar neste tipo de plataformas. Mas o risco muitas vezes pode ser interessante também para se ganhar dinheiro, porque só através de risco é que nós vamos buscar as recompensas. Isto está ligado. Por isso é importante perceber aqui como é que nós podemos estar dentro deste mercado das plataformas peer-to-peer sem perder dinheiro. E aqui vou dar alguns passos muito interessantes que vocês podem adotar para perderem o medo de investir em peer-to-peer e ganharem os vossos juros. Existe uma regra básica que todos devemos seguir quando estamos a investir em plataformas peer-to-peer, que é definir a estratégia e o valor de saída daquela plataforma. Eu, se investir com A ou com B ou com C, eu quero tirar dali X ou Y, seja se for num projeto dentro da plataforma ou no global daquela plataforma em si. É importante definir pelo menos aqui na plataforma o que é que vocês querem ter dali para saberem quando sair da plataforma. Assim, no meu caso, eu vou partilhar então os 9 passos que eu faço sempre antes de investir numa plataforma. Em primeiro lugar, é o passo mais comum e o mais simples, é perceber aqui que tipo de plataforma é que está ali. É uma plataforma de empréstimos imobiliários, é uma plataforma de empréstimos a crédito pessoal, é uma plataforma de crédito empresarial, é uma plataforma mista, é uma plataforma que mexe com criptoativos, é uma plataforma que de facto tem projetos para energias sustentáveis. Temos que ver aqui qual é o tipo de empréstimos de peer-to-peer, de financiamento que vai existir ali naquela plataforma, primeiro para fazermos logo a primeira triagem para saber que tipo de negócio está ali a ser feito. O segundo passo é talvez para mim o mais importante e isso vai logo definir se eu quero investir ali ou não, que é, eventualmente, olhar para os relatórios financeiros da empresa, aqueles que são disponibilizados, obviamente muitas delas também não os disponibilizam, e ver aqui como é que está a empresa a operar. Porque não me interessam os projetos se a própria plataforma em si não estiver bem financeiramente, se não tiver um projeto crescente, se não estiver, de facto, tudo muito bem esclarecido de como é que essa plataforma está em termos de saúde financeira. Por isso, para mim, os relatórios financeiros da plataforma são importantes. Para além disso, não só os relatórios financeiros, mas também o tipo de supervisão ou regulamentação que essa plataforma tem. A verdade é que muitas plataformas não estão especificamente registadas em Portugal, porque estão registadas na União Europeia, nomeadamente em outro país, onde, por exemplo, têm lá a sua sede. Mas é importante perceber aqui quais são os reguladores e, acima de tudo, onde é que elas estão registadas para perceber que nível de supervisão existe para cada plataforma. O terceiro passo, para mim, também é importante, que é verificar a antiguidade da plataforma. Não porque realmente a plataforma em si poderá ou não falir, mas aqui a questão é perceber se já existem dados de incumprimentos. Isto significa que a plataforma já teve aqui alguns projetos com incumprimentos e como é que lidou com os mesmos para garantir, obviamente, que os investidores não perdessem dinheiro. Passo número 4.
é obviamente ler as críticas verdadeiras que existem na internet. Existem muitas críticas que muitas vezes vemos que existe ali uma tendência a sempre dizerem o mesmo, eu desconfio dessas, mas aquelas que começam a ser explícitas, mais detalhadas, com nomes mais verdadeiros, acaba por ser interessante. Principalmente críticas de portugueses. Isso acaba por ser muito importante para mim porque eu percebo que então alguém está a ter aqui uma experiência e está a partilhar, obviamente, como tem sido aqui investir com aquela plataforma. Tentar fazer aqui essa análise pode também ajudar para perceber quais são os problemas ou não das plataformas. O passo número 5 tem a ver então já com o nosso dinheiro. Nós, ao investirmos nestas plataformas peer-to-peer, não devemos colocar dinheiro que eventualmente vamos precisar no futuro próximo e se perdermos esse dinheiro que vamos lá investir, não fazer a diferença na nossa vida, não ficarmos de facto numa situação mais aflitiva por estar a colocar dinheiro nestas plataformas. Portanto, é necessário também existir esta consciência que não devemos colocar dinheiro que nos pode fazer falta no futuro. O passo número 6 tem a ver com não fazer investimentos nas plataformas que durem mais de que ano e ano e meio já é uma situação excepcional. Porquê? Porque, apesar de tudo, nós precisamos ter liquidez do nosso dinheiro, conseguir tirar o dinheiro de lá rapidamente, o quanto antes e, claro, quanto mais tempo for o investimento, é mais propício, obviamente, a ser feito aqui algum incumprimento. E por isso eu gosto de investir em períodos curtos, 6, 9 meses, 1 ano, mais do que isso, tem que ser realmente uma plataforma que me dê condições e algumas garantias. Como passo número 8, é acompanhar os nossos investimentos de forma mensal. Ao investir em uma plataforma peer-to-peer e qualquer outro investimento, na minha opinião, devem sempre garantir que vão ver a vossa conta todos os meses para saber se está tudo bem, se estão a receber os vossos juros e, acima de tudo, leiam sempre os e-mails e os comunicados das empresas para saber o ponto da situação da empresa. Não ignorem o vosso dinheiro, porque pode acontecer alguma coisa, vocês terem que fazer alguma movimentação, alguma alteração e não fazerem pode ser prejudicial. E, portanto, acompanhem o vosso dinheiro, cuidem dele. Como passo número 9 e passo final, falo sobre o reinvestimento dos ganhos. Apenas o façam se tiverem segurança com a plataforma e, claro, se ainda não tiverem alcançado o vosso valor, aquele objetivo inicial que fez com que vocês investissem na plataforma e naqueles projetos. E por isso hoje trago-vos aqui então a Debit Investments, que apoia este vídeo. O link vai ficar aqui em baixo na descrição para conhecerem esta plataforma, pois é uma plataforma que tem 0 incumprimentos até à data. E isso traz-me alguma segurança. Por isso vamos passar agora para o meu computador para vermos como é que estão os meus investimentos, quanto é que já estão a render e para conhecer um pouco também desta plataforma, que tendo em conta que não tem incumprimentos, acaba por se destacar em relação a muitas outras. Pois bem, já estou aqui então no meu computador, como podem ver na conta da Debit Investments, o link vai ficar aqui em baixo na descrição para poderem consultar e conhecer esta plataforma de peer-to-peer. Já vamos falar um bocadinho mais sobre ela. Em termos da minha conta, são cerca mais ou menos de 2 meses que eu estou a fazer este investimento. Tenho cá 816,61 €, já ganhei 17,48 € de juros durante este período. E relativamente aos meus investimentos, vocês podem também consultar aqui, se caso façam também os vossos, qual é a taxa, não é? Que também neste momento está disponibilizada, que é de 9%, é aquilo que eu neste momento tenho. E porquê? Porque acabei por fazer investimentos de um curto prazo e o investimento de curto prazo acaba por ter menos rentabilidade. Mas para mim 9% já é interessante, tendo em conta que faltam poucos dias, menos de um mês, em relação aos investimentos que tinham a classificação A em termos de scoring. Portanto, acabaram por ser um bocadinho mais seguros. É o Latvian Forest Development Fund, onde eu fiz os meus investimentos. O primeiro, faltam 10 dias para acabar, para recolher então não só os juros que fui recebendo, mas também o meu capital. E o segundo, faltam 20 dias. Neste momento temos então aqui esta informação de qual é a taxa, são 9%, e neste caso se houvesse alguma situação seria mais 5% que eu iria receber, mas não aconteceu nada, está a ser pago e assim que eu terminar estes investimentos eu vou ponderar e olhar para a minha estratégia geral de todas as plataformas peer-to-peer e vou decidir se quero continuar a utilizar agora neste momento a Debit Investments, colocando provavelmente ainda mais dinheiro e fazendo depois um investimento aqui por mais 6 meses, por exemplo, ou algo similar, de acordo também com o que estiver aqui para fazermos de oferta. Portanto, neste momento o que está disponível, nós podemos ver que já existem aqui investimentos que pagam quase 14,5%, isto é anualizado, ok? É sempre uma taxa anualizada, aqui são 700 dias, portanto isto para mim já não acaba por ser, acaba por não ser muito atrativo, a verdade é essa, mas por exemplo, alguns investimentos, aqui temos 89 dias, 77 dias, acabam por ser investimentos para mim mais atrativos, tendo em conta a sua curta duração, e a verdade é que eu tenho um valor estipulado para alcançar até ao final deste ano e várias plataformas peer-to-peer.
e relativamente a esta também tenho um valor que quero atingir e por isso provavelmente vou continuar a investir nesta plataforma no próximo mês, assim que terminarem os meus investimentos. Em relação à Debit Investments, deixo aqui também a informação que acho que é muito interessante para quem está a pensar em investir, conhecer como é que estão os resultados da empresa, nomeadamente em termos aqui dos depósitos que foram crescendo, dos payouts que foram fazer e relativamente aqui então àquilo que são os investimentos totais realizados em 2024. Foram 35,74 milhões de euros, um aumento de 67% em relação ao ano 23, que tinham feito apenas 21,4 milhões, ok? Relativamente aos dados, vocês têm então aqui também 2,15 milhões de total de juros e multas, que é aquele valor dos 5% que aparecia por baixo da taxa de 9% nos meus investimentos. Aqui dá para ver, quando vamos aqui à parte dos meus investimentos, esta parte aqui é 5% seriam as multas caso houvesse algum atraso, portanto não existem incumprimentos do género, aquele tipo de investimento falir e deixar as pessoas sem dinheiro, mas se existe algum atraso de alguns dias, por exemplo, já começa a ser aqui colocada a penalidade à empresa e a empresa vai nos ter que pagar mais. E por isso aquilo que eles têm feito então é um total de juros e multas pagas aos investidores de 2,15 milhões. Portanto, neste caso temos aqui, como eu disse, multas por atraso de pagamento, que é uma fonte adicional de rendimento quando ocorrem atrasos. A verdade é esta, os bancos ganham muito dinheiro quando as pessoas também incumprem os seus pagamentos e demoram a pagar. Portanto, as taxas de demora acabam por ser também uma grande fonte de rendimento para os bancos e por isso também são para estas empresas, por sua vez também serão para nós, investidores, que recebemos com isso. Em relação aqui a mais dados, vocês têm então a indicação de perda zero para investidores desde o início. Acaba por ser muito interessante e, portanto, neste caso, vocês podem ler mais informações relativamente aqui à Debit Investments. Eu vou deixar também ficar aqui o link que estou neste momento a apresentar, desta parte da plataforma, deste blog, em que vocês conseguem perceber como é que está a saúde financeira da empresa. Se gostaram deste vídeo, eu vou-vos pedir então, por favor, que deixem ficar um gosto para ajudar aqui o projeto e, acima de tudo, espero-vos no próximo vídeo.